Olá, sejam muito bem-vindos, espero que esteja tudo bem consigo. O meu nome é Gil Rumor. No vídeo de hoje vou partilhar contigo a minha perspectiva em relação ao petróleo e também alguns pares de moedas cambiais, nomeadamente euro-dólar, também sobre o dólar canadiano, o australiano, o iene japonês e também a libra esterlina. Este vídeo surge por um comentário deixado por Josimar Cruz no YouTube, que pede aqui uma análise e também partilha a sua opinião em relação. Considera que há muitas moedas que têm uma influência muito direta com o petróleo. Na minha opinião, o petróleo acaba por ter influência direta nas moedas, já que todos os países que não têm o dólar como a sua moeda principal, ao fazer compras desta matéria-prima, terão que, de certa forma, sejam eles os intermediários ou não, acabar por intervir no mercado cambial para mitigar as oscilações que o produto possa vir a ter até ele ser entregue e garantido naquele preço. Ora, analisando aqui o gráfico, rapidamente verificamos que os pontos mais relevantes, se reduzíssemos ao gráfico semanal, seriam estes aqui, a laranja, que seria o fundo nos 26,91 e o topo na área dos 70,27. O topo que foi anteriormente, aqui deu suporte, resistência, um fundo de 2016 que foi rompido recentemente com aqueles fortes movimentos descendentes em que também o petróleo de xisto cotado nos Estados Unidos e dos Estados Unidos que veio a negociar menos de $30 nos contratos futuro. E isso, houve aqui no Brent cotado em Londres aqui um rompimento do fundo, novamente uma tentativa de progredir o seu movimento descendente, falha e volta a reverter com uma estrutura de mercado ascendente. Facilmente visível esta estrutura, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Atualmente está muito próximo de zonas mais complexas, da média móvel exponencial dos 200 períodos, e se analisássemos aqui a perspectiva a curto prazo, se tu acreditares nesta possível figura, ombro, cabeça e este ombro muito reduzido, o seu target poderia vir para aqui para a área dos $55. Poderá ser um cenário a curto, médio prazo. Se tiveres uma perspectiva mais de curto prazo, eu diria que após este movimento de topo e fundo ascendente, que a probabilidade dele vir aqui a lateralizar, fazer aqui possivelmente um duplo topo, ou eventualmente um zigue-zague assim desta forma e permanecer aqui acima deste valor dos $36, poderá ser um cenário com maior probabilidade de vir a acontecer e posteriormente vir novamente a recriar um movimento ascendente para vir tentar quebrar os 49,80 e se posicionar na área dos 56,15. Se reduzirmos o gráfico, verificamos que estas zonas serviram anteriormente de suporte. Aqui também houve aqui um pequeno ressalto e poderia ser a primeira dificuldade a curto e médio prazo, e depois quando se aproximar desta zona será uma zona muito mais complexa, onde houve anteriormente muito mais luta, houve aqui também a quebra, um reteste, e será a resistência que poderá ter aqui mais relevância, 59 na área dos 59. Agora analisando o euro-dólar, que reduzindo assim o gráfico, verificamos que desde 2018 acaba por vir aqui fazer aqui uma correção lenta, acentuada, após este forte movimento ascendente, quebra esta linha de tendência descendente, unindo este topo e este. Há aqui uma quebra em que deu anteriormente aqui vejamos, em fevereiro, um bom sinal de tendência, mas depois perde essa força, deu uma falsa partida, estabiliza novamente um reteste, mais, lateralizou, e quando rompe aqui o topo, cria este movimento, rompe novamente a linha, rompe o anterior topo aqui mencionado, na área de 11,45, e a perspectiva a curto prazo será, e já que ele está com esta estrutura e forte, 2, 4, 6, 7 sessões a valorizar, está aqui a lateralizar, poderemos ter ainda um movimento acima e posteriormente aqui uma correção para novamente vir aqui para desafiar este anterior topo, 1,15
eventualmente vir acima de 1,16. Agora analisando o dólar canadiano, ou pelo menos eu costumo analisar mais o SDCAD, mas acreditando que as pessoas na Europa estejam e quem acompanha o canal esteja a negociar mais o EuroCAD, vamos aqui analisar o gráfico. Aproveito para te convidar a subscrever o canal, deixar um like, uma sugestão, quem sabe, para que possas receber sempre os novos vídeos, novas informações e também vir cada vez mais ao teu encontro. Analisando aqui o gráfico do EuroCAD, agora vamos aqui fazer isto. Verificamos quando ele rompeu 1,4722, teve este forte movimento, começa a lateralizar. Sabemos que está agora aqui praticamente como se fosse um canal descendente, tem respeitado 1,1511 e eventualmente se ele vier aqui a romper 1,5540 poderemos criar aqui um movimento ascendente. No entanto, após este forte movimento e este movimento mais lateral, mesmo que ele vier aqui que faça este rompimento, sabemos que está aqui em zonas complexas, tem aqui na área de 1,6112 mais ou menos uma dificuldade que já foi anteriormente em 2016, em 2018, e ele tem vindo aqui a criar este movimento um bocadinho mais amplo. Como eu não sei com que perspectiva é que alguns investidores estejam aqui a negociar os pares, se é uma perspectiva mais de curto prazo, eventualmente 15 dias, 3 semanas, um mês, ou se é mais de longo prazo, não faço ideia. Por isso, analisando aqui o gráfico semanal, verificamos que ele tem estado bastante complexo desde 2014, aqui nesta zona. Cai, sobe e depois lateraliza. Temos aqui uma zona bastante complexa, entre 1,51 e 1,45. Agora analisando o euro contra a libra esterlina. Ora, no diário verificamos que, reduzindo aqui o gráfico, pontos mais importantes 0,8325, fundos relevantes em 2016, 2017, foi anteriormente também em 2019 e agora em 2020 em fevereiro. Cria este forte movimento, praticamente quase em 2 tempos, cria este forte movimento, uma pequena pausa, forte movimento, para numa resistência 0,9422. Analisando agora perspectivas mais de curto prazo, já que ele fez esta forte correção, destabiliza, cria aqui uma zona de suporte nos 0,8681 e cria este movimento ascendente, está aqui num período de lateralização e se vier a respeitar esta zona, não teremos nada de novo. Eventualmente, para negociar entre estes dois extremos, poderia ser uma forma, embora o ideal seria ele esperar por um rompimento, vir a fazer um reteste para ter uma perspectiva um bocadinho maior e um stop loss também, um risco-benefício mais agradável. Já que se ele vier a fazer aqui um rompimento, um reteste e começar aqui a criar uma estrutura de mercado ascendente, poderíamos estar aqui numa expectativa dele poder regressar muito próximo dos 0,94 e poderia criar aqui uma oportunidade muito mais vantajosa do que propriamente estar aqui agora a meter-se aqui nesta zona. Também depende da estratégia de cada um. Eventualmente poderíamos aproveitar extremos ou falsos rompimentos, ele vir a fazer o rompimento e quando ele estivesse a recuperar, entrar, já que teríamos um fundo que ele marcou mais relevante a muitíssimo curto prazo e depois teríamos a perspectiva dele vir a parar novamente nesta zona dos 0,90. Tudo dependerá também da tua estratégia, do perfil e da forma como abordas o mercado, neste caso. Vamos analisar também, ora, euro e o dólar australiano, que neste caso, ponto mais relevante, 1,5897, anterior fundo também em 2019, aproximou-se, afastou-se, faz aqui um forte rompimento,
cai. Se tentarmos aqui colocar umas linhas, acaba por ser difícil. Colocar neste topo também, ou aqui, poderia ter alguma, pelo menos uma relevância um bocadinho melhor. Unindo este topo e este, respeitou. E se colocarmos aqui uma linha também, se ele vier aqui agora a recuperar, fazendo este rompimento anterior topo, poderíamos estar aqui com uma perspectiva dele recuperar esta zona de 1,67 e eventualmente vir aqui para esta zona de 1,70. Isto de perspectivas a curto, médio prazo. Agora analisando o iene japonês, verificamos que, reduzindo aqui o gráfico, ponto mais relevante pelo gráfico semanal 109,63, temos aqui depois nesta zona do 138,93 o anterior topo, uma zona de resistência. Durante este caminho de formação de topo e fundo descendente, acaba por estabilizar na área dos 116, criando aqui um falso rompimento, rompe e recupera uma estrutura de mercado ascendente, rompe o anterior topo e agora necessita, após este forte movimento ascendente, de criar aqui uma pausa, uma correção para que os investidores possam se voltar a posicionar, caso estes investidores se mantenham no mercado, e acreditar que ele possa vir a evoluir e vir para a área dos 127,32 ou eventualmente para o anterior topo. A expectativa é que ele venha aqui para a área dos 120, mais ou menos. Pelo menos perspectivas a curto prazo. Agora, passando aqui uma vista de olhos pelo DAX, verificamos que houve aqui logo na abertura, abriu em baixo e depois volta a recuperar, vindo novamente aqui a renovar um novo topo que deixou aqui na sexta-feira. E vamos ver o que é que ele faz durante o dia. Eu, durante a manhã, acabei por fazer aqui, entrar aqui, vamos aqui, só fazer aqui um pequeno comentário. Acabei por entrar aqui nesta zona, com 2 contratos, saí aqui porque tinha uma pessoa próxima de mim, um familiar, a necessitar que eu resolvesse umas questões de uns documentos através da internet. Acabei por deixar o trailing stop loss ativar e não ligar. Depois, quando voltei a olhar para o mercado, já era tarde, porque teria na expectativa de aguardar por uma nova entrada aqui nesta zona. Não estive no mercado, ele queria este movimento. Eu fui, já que estava a sentir um bocado irrequieto, também é importante sabermos o nosso estado de espírito. Estava-me a sentir um bocadinho irrequieto porque também não encontrava nenhumas oportunidades nas ações, pelo menos conforme aquilo que eu procuro. Depois voltei aqui, quando eu regressei de fazer exercício, tomar um banho, descontrair, mudar o meu estado de espírito. Voltei, entrei aqui nesta vela, voltei a reforçar aqui e voltei aqui a sair por trailing stop. Tinha que ir almoçar e pronto, analisando assim, verificamos que depois evoluiu favoravelmente. Se tivesse mantido e não tivesse colocado o trailing stop ativo e também com os parâmetros que eu defini. Desejo-te então uma boa semana, não, neste caso um bom dia de trading. Tchau, um abraço, tchau.